Olá. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil, vai mudar. A partir do ano que vem, todas as demais avaliações, como a Prova Brasil, por exemplo, deixarão de existir com esses nomes. Também serão ampliadas as áreas e os níveis de ensino avaliados. Para conversar com a gente sobre essas mudanças, nós recebemos Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Silvio. Bom, quais são as principais novidades do SAEB para o ano que vem? Olha, a primeira delas você mesmo já anunciou, né? Nós acabamos, por meio de um decreto presidencial, com todas as nomenclaturas que mais confundiam do que ajudavam, né? Então, sai a nomenclatura ANA, ANRESC, ANEB, tudo isso sai da avaliação da educação básica e nós teremos apenas SAEB, que é o nosso sistema mais antigo, nós temos 25 anos de existência desse sistema e ele é, de fato, aquele que avalia a escola brasileira. Então, nesse mesmo decreto, você estabelece bastante a diferença entre exames e avaliações, né? Nós tivemos aí uma época, por exemplo, onde o exame Enem era usado para avaliar escolas, o que é indevido, porque a avaliação de uma escola precisa muito mais do que o desempenho dos alunos. Ela precisa conhecer a formação do corpo docente, a carreira desse corpo docente, a origem socioeconômica dos alunos, a estrutura física da escola e as próprias condições de trabalho. E é só o SAEB que faz isso. Então, por meio desse decreto de junho último, nós também conseguimos estabelecer essa diferença entre exames, né, e que o INEP faz, é o Enem, o ENSEJA, que é o Exame da Educação de Jovens e Adultos, e o CELPE-BRAS, que é o Exame de Português para estrangeiros que vêm para o Brasil. Então, do ponto de vista da normalização e da identificação dos exames em função de suas finalidades, esse decreto teve essa primeira função. Deixou bem mais claro, né? Muito claro, de hoje em diante, nós temos então o SAEB. Agora, outras novidades muito significativas já foram implementadas. Por exemplo, em 2019, nós avaliaremos a educação infantil. Isso é de maneira inédita, a primeira vez no Brasil. Nós vamos, inclusive, tentar mapear, com a ajuda do nosso Censo da Educação Básica, quais são as condições de oferta da educação infantil, não é? Quantas são as matrículas, quem está ofertando, qual é o perfil do profissional que está cuidando das nossas crianças. Então, esse é um primeiro passo para podermos desenhar aí um cenário da oferta de educação infantil no nosso país. Além disso, já obedecendo a uma determinação da Base Nacional Comum Curricular, que já foi homologada, nós estamos trazendo a avaliação da alfabetização e do letramento matemático para o final do segundo ano do ensino fundamental. Essa também é uma grande novidade. O Brasil tinha um atraso enorme nisso, porque quando se postulava, por exemplo, né, que a antiga avaliação chamada ANA deveria ser até o final do terceiro ano, nós estávamos dizendo que poderíamos retardar isso até os 9 anos completos das crianças. Isso, do ponto de vista, é um desafio, mas do ponto de vista do desenvolvimento da própria proposta curricular a ser assimilada pela criança, isso é um absurdo. Quer dizer, nós temos experiências em outros países do mundo onde as crianças estão sendo alfabetizadas com 6 anos. Nós já estamos, ainda que timidamente, do meu ponto de vista, estabelecendo o final do segundo ano, onde elas poderão ter, no máximo, 8 anos completos. Além disso, também em função da Base Nacional Comum Curricular, nós estamos introduzindo ciências, não é, que é um componente muito valorizado e o INEP já tinha uma possibilidade de fazer isso, nós já vamos fazê-lo em 2009. Não é? Antigamente, então, era só português e matemática. Só português e né? matemática. Tradicionalmente, só se avaliava assim. Já implementamos em 2018, na edição de 2017, já implementamos a aplicação no ensino médio universal para todas as escolas públicas, não é? E já fizemos uma boa experiência de permitir que as escolas particulares aderissem a essa avaliação, recolhendo uma taxa quase que simbólica, não é? Porque há um preceito constitucional que diz que a iniciativa privada pode se organizar para oferecer educação básica, mas que precisa, desde que atenda às diretrizes curriculares nacionais e avaliação. Então, esse grande desenho, ele está sendo acompanhado de uma ampla revisão
dos nossos questionários que investigam fatores que são associados ao desempenho do aluno. Então, tivemos uma grande renovação, já introduzindo um pouco de avaliação de habilidades socioemocionais também, não é? Essa escola que se pretende mais moderna para esse nosso século, ela precisa privilegiar e sinalizar que crianças e jovens e futuros profissionais, mais do que dominar conteúdos, não é? E resolver problemas com eles, do ponto de vista cognitivo, precisa também ter uma bela qualificação comportamental. O mundo do trabalho está a exigir isso e nós temos que incrementar isso nos nossos currículos, nas atitudes dos nossos professores, entre os alunos, desde quando eles são pequenininhos. O ambiente escolar precisa privilegiar isso. A partir de 2019, então, quais séries serão avaliadas e quais escolas? Não é obrigatória, né, a adesão? É obrigatória. Para todas as escolas públicas. É porque, na verdade, nós usamos esses resultados todos para incrementar programas de governo. Por exemplo, existe um programa criado, chama-se Mais Alfabetização. Então, as escolas que demonstrarem que os alunos não estão alfabetizados, pelo menos minimamente, adequadamente para prosseguir, receberão incentivos para recuperar esses alunos para que eles prossigam com mais chance de sucesso nas séries seguintes. Então, uma série de outros programas de incentivos são associados a essas avaliações, não é? Todas as escolas participam. No caso da alfabetização, são crianças de que idade que vão ser avaliadas? Até no máximo 8 anos completos. No segundo ano do ensino fundamental. No final do segundo ano do ensino fundamental. No segundo ciclo do ensino fundamental também vai ter avaliação? Os alunos também serão avaliados? No quinto ano, todo ano. Quinto ano, língua portuguesa e matemática, e agora introduzimos ciências. Não é? Não para os pequenininhos, né? Só para esses maiores. No nono ano e no terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino também. Médio. Ah, tá bom. E por que foram escolhidas essas séries especificamente? Você já explicou em relação à questão da alfabetização. Mas por que na quinta série, digamos? Porque, veja bem, não na sexta? Isso tem uma relação direta com a própria organização do trabalho escolar. Até o quinto ano, os professores são de formação generalista. Não é? É só a partir do sexto ano que eles são professores formados para responder a cada componente curricular. Então, por exemplo, a matemática, até o quinto ano, é dado por um professor generalista, por um pedagogo, por exemplo. Né? E do quinto ano até o nono, você já entra com a especificidade da formação do professor. Até o quinto ano, as crianças têm só um professor. Né? E a partir do sexto, um para cada... Exatamente. Então, basicamente, para você poder avaliar a qualidade da etapa tal como ela se organiza. E tem um número mínimo de participantes na escola que tem que fazer as testes? Tem sim. Você tem que ter em cada classe, porque é assim, o SAEB é uma avaliação da escola e ele dá um resultado para o gestor, não é? Então, você precisa ter em cada turma minimamente 10 alunos, para poder você ter um resultado para a turma. Né? E esses 10 alunos têm que corresponder a 80% da matrícula naquela série. E a gente tem como controlar isso porque nós temos o censo escolar. São muitas escolas. Muitas. Milhares de escolas no Brasil todo. Milhares de escolas, milhares de turmas. É uma operação de guerra. É uma operação de guerra, né? Operação de guerra. Está programado para quando? Já tem a data fechada? O ano que vem, em outubro. Sim. Seguramente em outubro. Sempre em outubro. Sempre em outubro, porque o Enem acontece em novembro, né? E com esta nova base, né, todas as avaliações da educação básica, o Enem, o SAEB e o Enseja, eles deverão estar vinculados ao perfil de saída da escolaridade básica, que a nossa Base Nacional Comum Curricular está dizendo que tem que ser. Nós estamos agora na iminência de aprovar o texto da base do ensino médio, espera-se que seja aprovado esse ano, e então esse ciclo do ensino médio será adaptado a essa nova base também. O SAEB, ele mede, como a senhora disse, o desempenho da escola, não só dos alunos, né? É diferente nesse caso do Enem, né? Isso. Porque o Enem mede o aluno. Só o aluno. O aluno especificamente. Isso. E quais são, além do desempenho específico dos alunos nos testes que vão ser aplicados, quais são os outros critérios que são considerados na avaliação do SAEB para dar esse conceito, para dar essa avaliação para cada escola? Olha, veja bem, o IDEB, né, que é o indicador que é construído a partir do SAEB, ele considera a média dos alunos de português e matemática e também a taxa de aprovação daquela série. Por quê? Porque é muito fácil você reprovar todo mundo e só considerar a nota de quem passou.
Então, para você maneirar um pouco na construção do índice, você considera os dois fatores. Agora, o SAEB, ele só considera o desempenho dos alunos. Para você avaliar a escola, você coloca as características da escola para compreender esse desempenho, mas ela não interfere na nota. Então, por exemplo, escolas que têm uma estrutura física precária ou que os alunos estão em áreas muito vulneráveis, de famílias muito... Nada disso entra na nota da escola, mas nos ajuda a compreender o resultado dela, porque é muito fácil você estabelecer um padrão para todos de maneira igual, se cada um deles parte de um ponto diferente. Quando a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande. Muito grande a desigualdade. Agora, esta radiografia que fazemos, né, essa fotografia que considera esses fatores, ela se transforma num excelente indicador para um gestor público. Por exemplo, você pode dedicar recursos, empenhos, melhores professores para aqueles que estão em situações mais vulneráveis. Essa é a finalidade principal da avaliação. Isso eu até ia perguntar, isso que é muito importante. Muita gente tem dúvida, por que tanta prova, por que tanto exame, para que servem essas avaliações todas? Exatamente para isso, né? Basicamente para isso. Quer dizer, quando você entende, por exemplo, a finalidade diferente, né? O Enseja, ele dá um certificado de ensino fundamental ou ensino médio para quem foi mandado embora da escola antes. Não interessa qual foi o motivo, né? Se é porque ele é muito pobre, se é porque a escola era muito difícil, nós mandamos essa pessoa embora da escola. Nós, eu digo sociedade. E agora estamos resgatando uma chance para ele, onde quer que ele tenha estudado, enfim, para ele mostrar que ele pode ter um certificado de médio ou de fundamental para continuar. Então, esse é um exame que tem uma função social indescritível. Sim, né? Muito grande. Esse ano nós tivemos 1.800.000 jovens e adultos fazendo a prova. Aliás, a divulgação do resultado é agora, no mês de novembro, não é? São pessoas que, por alguma razão, abandonaram aquele ciclo normal, imaginado, né? Na idade certa, não é? Temos, inclusive, a certificação para o ensino fundamental. Quem tem 16 anos completos pode fazer o do fundamental e quem tem 17, quase 18, pode fazer o do médio. Para você imaginar o alcance social desse exame, nós aplicamos em todos os presídios do Brasil também, dando uma chance de buscar uma escolarização e até uma motivação maior para estudar dentro do sistema prisional. E fazemos isso no Brasil. Fazemos isso para brasileiros no exterior que estejam ou não privados de liberdade, né? Para este efeito, a gente tem um apoio grande do Ministério das Relações Exteriores e nós aplicamos hoje o exame em 20 cidades no exterior, em 14 países diferentes. Esse é um exame com essa finalidade. O Enem, ele é, de fato, o grande vestibular nacional de acesso ao ensino superior. Ponto. Ele não avalia a escola, tá certo? Agora, o SAEB tem essa característica muito maior. Para você ter uma ideia, quando você tem uma classe numerosa, para você poder fazer uma grande varredura, eu diria, daquilo que a Base Nacional está dizendo que o menino tem que aprender, você faz cadernos de provas diferentes. Há uma metodologia estatística que distribui blocos diferentes, que você repete, de tal forma que todos os alunos da turma respondem a todo o conteúdo previsto para aquela série. Então, é um exame muito bem cuidado, né, que vem cada vez mais ganhando essa credibilidade e que ajuda o gestor da escola a direcionar as suas políticas. O próprio coordenador pedagógico pode compreender como é que as turmas vão e etc. Essa é a finalidade do SAEB. E o SAEB serve de base para a formação do IDEB. Isso. Que é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica. Isso, exatamente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. Nós trouxemos até umas artes aqui para a gente fazer uma avaliação. Bom, o SAEB não tem metas, mas o IDEB tem, isso, né? Isso então, mesmo. a gente teve no ano passado, foram 41.515 participando do ensino fundamental no primeiro ciclo, 25.530 no segundo ciclo, 9.597 no ensino médio. Quer dizer, é um universo realmente gigantesco de escolas avaliadas, né? Numa outra arte aqui, a gente coloca uma outra informação importante, que são as conclusões do IDEB de 2017, né? Bom, no ensino fundamental, a gente teve um resultado de 5,8, que superou a meta em 0,3 ponto percentual. Só 3 estados não atingiram a meta, né? Foi um resultado que atendeu às expectativas do INEP nesse sentido? Ou o INEP, como órgão que faz o exame e que avalia o resultado,
não tem esse entendimento? Quer dizer, não é função do INEP tomar essa avaliação? Não, o que você pode é fazer uma análise fria, por exemplo, dos números. 0,3 é nada, né, para você crescer. É um crescimento E pequeno. do meu ponto de vista, como educadora que sou há anos, eu considero as metas extremamente tímidas para a escola brasileira. Eu acho que nós estamos subestimando a capacidade dos nossos alunos e dos nossos jovens. Ainda, se você olhar a descrição, né, do nível onde esses alunos se encontram, é muito aquém daquilo que nós queremos para o Brasil. Então, embora não seja papel do INEP determinar a qualidade, essa que foi colocada, do meu ponto de vista, ainda é muito baixa para comemorarmos. As metas não são fixadas pelo INEP, né? Não, elas foram fixadas pelo Ministério da Educação como um plano de 10 anos, quando a gente deveria atingir o nível 6 em todas as séries avaliadas. E mesmo sendo na sua avaliação, e na maioria das pessoas realmente, que essas metas são tímidas, mesmo assim, em muitos casos, a gente não tem atingido, né? No ensino fundamental 2, o índice maior de 4,7 ainda ficou aquém do esperado, que era a meta de 5, né? E só 7 estados das 27 unidades da federação atingiram essa meta. No ensino médio também parece pior que a situação ainda, pior ainda. Não é? A nota subiu 0,1, que, como a senhora disse, é a mesma coisa que nada. Após 3 anos estacionado, ou seja, são 4 anos praticamente que não tem evolução na avaliação dos nossos alunos no ensino médio. Nenhum estado atingiu a meta que foi fixada pelo Ministério da Educação e 70% dos alunos com nível insuficiente. É uma situação dramática no ensino médio, professor. Dramática. Você veja, né, Silvio? É tão verdade isso que eu lhe disse acerca do desempenho, que ainda é insuficiente, que se você considerar a evolução que você nos traz aqui nesse quadro, você vê quão pouca é qualidade, ainda que se atinja a meta no 5º ano, que ela não se propaga para o 9º. Na verdade, o que nós deveríamos esperar é que ela pudesse sustentar um crescimento cada vez maior. E você vê o desespero que acontece. Se você olhar bem os dados, há uma proximidade de média entre o 9º ano e o 3º ano do ensino médio. Se nós não fizermos nada no 3º ano do ensino médio, em 2019, nós estaremos no mesmo patamar do 9º ano. Ou seja, nós não estamos agregando nada nenhum conhecimento com os para o anos aluno de escolaridade. com 3 anos de escolaridade. E esse quadro que você apresenta reforça isso que eu estou lhe dizendo. Porque se nós tivermos... E toda a concepção de aprendizagem que a gente quer e tem, ela se estrutura a partir dos primeiros anos de escolaridade. Se você tem um bom letramento matemático, compreende bem as 4 operações, aquelas propriedades lá da nossa época, comutativa, se você domina esses conceitos de todas as maneiras possíveis, e o alfabeto, se você tem uma boa alfabetização, você tem base para prosseguir. Então, o que você nos traz aqui é exatamente a demonstração do que eu estou lhe dizendo. Ainda é pouco que nós fazemos no 5º ano, embora tenhamos melhorado um pouco. Vamos aplaudir a melhora? Vamos. Mas nós precisamos incrementar muito mais do que isso. Isso é verdade. Inclusive, os próximos gráficos mostram uma outra realidade, que ainda é uma situação ainda mais grave, que é a diferença que a gente tem nos desempenhos das escolas públicas e das escolas privadas. Então, a gente tem aqui o primeiro quadro, é o Brasil, onde está pontilhadinho é a meta, né? E onde está uma linha contínua é o resultado alcançado. E a gente vê aqui que há um crescimento, há um crescimento. Mesmo assim, é ainda tímido, porque nós estamos falando aqui num período de 10 anos, aqui, né? O crescimento é pequeno. Mas quando a gente olha o gráfico em vermelho, que são as escolas públicas, o nível em que ele está, e a gente olha o gráfico verde, que são as escolas privadas, o nível que ele está muito superior. Exato. Ainda que não seja tão bom, porque a gente sabe que quando faz avaliação mundial, não está bom o desempenho. Isso. A mesma coisa acontece no ensino fundamental 2, que é o gráfico a seguir. A gente vai ter, passando rapidamente esses gráficos, só para mostrar para o espectador que realmente há o mesmo padrão, você veja ali o vermelho lá embaixo, que é a escola pública, o verde lá em cima, e no ensino médio a mesmíssima coisa, também é outra informação que a gente pode mostrar para as pessoas. Quer dizer, essa disparidade que existe no nível de aproveitamento dos alunos de escola pública e privada, coloca em xeque o modelo de educação do Brasil? Ou o que precisa ser feito pelo Estado nesse sentido? Já que a parte da privada é uma iniciativa de empreendedores do ensino que procuram dar uma melhor qualidade para o seu aluno e, mesmo assim, ainda não atingem os padrões mundiais.
Veja bem, Silvio, é muito fácil nós culparmos a nossa legislação. A legislação não tem nada que impeça a gente fazer uma escola de qualidade, mas nós fizemos um salto muito grande. Então, você vê, a reforma do ensino médio vai ajudar a gente olhar para os currículos de maneira um pouco mais racional. Porque você imagina, em 30 horas, que isso não acontece em todos os currículos, em 24 horas, como é que você podia ensinar 14 disciplinas diferentes? Não é? Outra coisa, as condições de trabalho do professor. Você não tem contrato por jornada, você tem contrato por hora. Então, o professor dá 4 horas aqui, sai correndo, vai dar 4 horas ali, sai correndo. Quer dizer, como é que você pode estimular que esse professor se identifique com o projeto da escola, esteja mais engajado, né, nessa... Pois é. Então, um conjunto de condições estruturais são necessárias para a gente mudar isso. Agora, o ponto fundamental, Silvio, e veja bem, eu não estou dizendo que ele é culpado, mas ele é a solução, é o professor. Nós temos uma formação do professor inicial extremamente conservadora. Em vez de a gente ensinar para o professor aquilo que ele tem que ensinar para o aluno, a gente ensina grandes teorias filosóficas, sociológicas, são importantes? Muito. Ensina um pouquinho disso e depois instrumentaliza. Outra coisa, nós temos uma formação essencialmente teórica, e o professor não vai ver a prática. Hoje em dia, Silvio, a grande mudança que nós tivemos no ensino superior foi na área médica, não é? Hoje em dia, você põe o aluno da medicina no primeiro ano para ele ver o hospital, o doente, o SUS. E esse é um impacto de formação que o próprio aluno vai se empenhar para aprender a fazer coisas e não só falar delas. Os professores não têm Lamentavelmente, não. Então, nós temos aí todo um trabalho para fazer, para convencer as nossas universidades e faculdades de ensino superior para saírem desse conservadorismo. Eu acho que a reflexão é muito importante, pensar no país, na cidadania, nos nossos direitos, isso é fundamental, é do DNA do professor. Mas eles têm que fazer uma residência pedagógica, eles têm que ter contato com a escola real, e não com aquela que retrata os nossos alunos como se eles fossem personagens de livro. É fácil assim, não é? Só que a hora que ele entra na escola, não funciona. Não funciona do jeito que o livro falou que era para funcionar. Então, eu acho que ele não é culpado, ele não é réu, ele é vítima. Mas se ele for ajudado, eu acho que é ele que vai fazer essa transformação. E esse caminho passa por uma maior atuação do governo federal nessa área? Ou a senhora acha que o sistema que foi criado pela Constituição de 88 para o ensino no Brasil, que o ensino básico é responsabilidade dos municípios, o ensino médio é responsabilidade dos estados, o ensino superior é responsabilidade do governo federal, claro, com uma certa interveniência de todos. Esse sistema é o sistema ideal para a gente conseguir construir esse professor do futuro? Acho. Eu acho que o Ministério da Educação não só tem a rede, a única rede que nós temos é a rede de escolas federais, de universidades federais e dos institutos federais. Então, nesta rede, é lógico que você não vai impor, você não pode, afinal de contas, nós vivemos num regime democrático. E uma federação, né? E queremos preservá-lo. Mas acho assim que podemos provocar o Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Ensino Superior, a própria Andifes, que é a Associação das Universidades Federais. E eu tenho, sinceramente, viu, Silvio, tenho tido contato nesses 3 anos que estou à frente do INEP, eu tenho certeza que há uma sensibilidade muito grande por parte das nossas universidades públicas para fazer essa transformação. E o setor privado, quem faz a regulação do setor privado é o Ministério da Educação. Então, você pode estabelecer padrões de qualidade, diretrizes de formação e, mais do que isso, né, nós temos aí um contingente de professores trabalhando que precisam ser reciclados. Vamos, então, oferecer uma segunda licenciatura? Nós temos a Universidade Aberta do Brasil, da CAPES, vamos oferecer, vamos impactar secretarias municipais, estaduais, para que eles determinem, deem a nós a demanda daquilo que eles precisam. Né? Se você olhar, por exemplo, os dados do nosso último censo do ensino superior, você verá a formação totalmente inadequada dos professores, não é? Que estão atuando. Então, você tem professor, por exemplo, de filosofia dando aula de matemática. Ele é culpado? Ele está tapando um buraco, porque se ele não for dar aula, o aluno vai embora porque não tem aula. Agora, nós temos que corrigir essa situação. Há uma inadequação total, quer dizer, a explicação deste fracasso escolar está nessa inadequação do sistema.
Então, nós temos como corrigir. Você precisa de coragem, você precisa de um pouco de recursos, ou pelo menos gerir recursos de outra maneira, e uma vontade política incomensurável para poder fazer isso. Professora, obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Silvio, gostei muito. Eu também, muito obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.